Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Flor de Lis. Você que está entrando agora, você que está sendo informado que vai ter aqui através dessa live, né, os nossos seguidores, tá? Mas você já tá aí, né? Então tá escutando, então a gente já tá, as adaptações da vida aqui caindo, nada de cair, né? Oi, Pacheco, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que tá? Pronto para enfrentar a vida, né? Sabrina, oi querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Todos são bem-vindos ao Flor de Lis, online, presencial, como a gente puder, em todos os cantos do mundo. A gente pode chegar através da internet, né? Isso é maravilhoso. Eu não posso ver você, né, Sabrina? Tá longe, mas tá perto, todo mundo. Que bom, fico bem feliz. Então, hoje a gente vai falar um tema bastante difícil, polêmico, né? E que nós estamos vivendo muito aqui na atualidade, né? Através dessa pandemia, através do não se despedir, né? A pandemia está fazendo com que as pessoas vão embora e não se despeçam, porque elas entram no hospital e pensam, eu talvez volte, né? E é um olhar de dor, porque é rápido, a pessoa sai de lá, né? Sim, sempre saudades, Liz. Eu também, querida. Então a gente vai, mas não sabe se volta, né? Partidas e chegadas, né? A pessoa tá saindo daqui para um outro lado, né? Quando meu pai morreu, né? A gente fez aqueles cartãozinhos, né? De despedida. E foi muito bonito, porque a gente fez partidas e chegadas. Acho que a maioria das pessoas já conhecem essa poesia, né? O novo líder entrou, Gus querido, Jana também, Cris, sejam todos bem-vindos. Estou falando da morte, né? Então tem aquele, partidas e chegadas. A pessoa que está saindo daqui, através da morte, está partindo. E nessa de partir, ela deixa as pessoas com saudades, com tristezas, né? Mas é muito bonito, porque ao mesmo tempo que ela está partindo, a chegada, quem está na África vê como chegada, e nós que estamos aqui no Brasil vemos como partida, né? Mesma coisa a morte. Aqui ele está partindo a pessoa da nossa vida, e a gente vai ter saudades, vai chorar, vai ter que viver do jeito que tem que ser, né? E eu acho que a pessoa que está lá na África está vendo que está chegando. A mesma coisa, partidas e chegadas. É isso, a morte é partidas e chegadas. A morte faz parte da nossa vida diariamente, né? Ela sempre está presente conosco. O próprio respirar... Deixa eu ver. Não é para eu tirar a música hoje. Vou deixar então. Deixa eu ver aqui. Pronto. Atrapalha a música? Vejam, pessoal. Me dá uma dica. Eu sempre tiro, só na hora da meditação que eu coloco. Boa tarde, Guiner. É isso aí. Ana, Nery, querida, Ju também. Tudo bem com vocês? Dani também, querida. Sejam todos bem-vindos, tá? Veja se tá bom a música, se não tá muito incomodando a minha fala. Eu acredito que não. Vai dar para deixar o tempo todo, tá? Então, essa poesia Partidas e Chegadas é muito linda, porque faz mostrar para nós que a gente tá aqui, mas pode partir e ao mesmo tempo vai chegar, né? Então, a gente nunca tá partindo, a gente sempre tá partindo e indo e voltando, né? Porque a morte faz parte da vida diariamente. Na hora que eu respiro... Oi, Dani, querida, tudo bem? Obrigada. Boa tarde. Eu respirei, eu trouxe a vida. E quando eu expiro, eu morro. O eterno respirar é um eterno nascer e viver e morrer. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que a morte faz parte da vida diariamente, a gente começa a ver a morte não com aquela coisa temerosa, tenebrosa, né? Porque se a pessoa acredita que não existe vida após a morte é um pouco mais trágica, porque a gente pensa assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver essa pessoa, meu Deus, como é que eu vou viver sem ela, né? Agora, ao passo que a gente sendo, deixa eu só pegar aqui uma coisinha, a gente
fazer uma cor que tá... Acho que ficou melhor essa cor. Isso. Acho que sim, né, pessoal? Tava muito forte a luz na minha cara. Ao passo que se a gente fizer o acolhimento da morte fazendo parte da vida, a vida fica mais fácil. E também, se a gente acredita em vida após a morte, a vida após a morte vai trazer para nós um alento para nossa alma, porque eu vou ver essa pessoa de volta, tá? Eu vou estar presente com ela. Então não é o fim, a morte não é o fim, a morte é um começo de nova vida, novas ideias, novos planos, aprender a aceitação da morte, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia, as pessoas vão para o hospital e a gente não sabe se vão voltar, né? A gente já se despede da pessoa com aquele aperto no peito, né? Porque se você não vivenciou isso ainda, que bom que não, né? Mas é uma coisa muito dolorosa. Até a nível espiritual, os espíritos ficam totalmente perdidos, porque eles não entendem, eles pensam que as pessoas abandonaram eles, e não é assim, né? Então hoje a gente vai fazer uma meditação para isso, para essas pessoas que foram embora e que elas não estão sabendo ainda que foram para o outro lado, né? Estão vagando com a alma delas para um lado para o outro, procurando o seu caminho, né? E eu aprendi quando eu era mais jovem, eu gostava muito do Bhagwan Shree Rajneesh, que hoje é o Osho, né? E ele tem um livro lindo que eu adorei de ler, ele falando sobre a morte, né? Ele fala, é um conto que ele conta, né? Assim, então quando eu morrer, vocês não me enterrem, vocês vão me colocar lá na pira, né? Do fogo e tudo, e eu quero que vocês coloquem essa roupa aqui, né? É mais ou menos isso, faz tantos anos, mas a ideia era essa. E as pessoas, quando ele morreu, a pessoa do conto, né? Não o Osho, porque o Osho ainda está vivo, mas na hora que ele foi colocado naquele deitado lá em cima, né, com toda a parafernália dele, lindo, começaram a pegar fogo no corpo dele, começou a sair fogos de artifício, um monte de fogos, aquela roupa estava cheia de fogos de artifício. Ele queria mostrar para todos que a vida, que a morte é uma festa, é você que vai ter que mostrar esse desapego, entende? Porque se você tem um apego demais na morte, você sofre mais. Eu tinha 17 anos e eu tive EQM, não sei se vocês sabem o que é EQM. EQM é a experiência quase morte. Eu fiz uma cirurgia pequenininha, eu era basqueteira e criou um cisto aqui. E eu fui fazer essa cirurgia, tirar um cisto só. E eu nunca tinha tomado anestesia, né? Quando eu tinha 2 aninhos eu fiz, mas eu nem lembro também se eu tive EQM ou não, né? Só sei dessa história. E ali eu tive EQM, eu saí do meu corpo e fui lá para cima, eu morri, entre aspas. Eu só não morri porque o que conecta o ser físico com o ser espiritual, com a nossa alma? É um cordão de fio de prata que fica conectado na boca do nosso estômago, no nosso umbigo. O próprio umbigo que traz a vida também traz a morte. Olha que lindo, né? Todos os dias estou preparada para as impermanências da vida e morte, e vejo a vida e morte como 2 irmãs que me acompanham. Bem isso, Dani. A Dani é consteladora, então ela também tem uma visão diferente, porque a vida e morte sempre está nos acompanhando. E se a gente pensar assim, a gente vai acolher com amor a morte, que é o que a constelação ensina pra gente, né? Não ter medo, né? Então daí na hora que eu estava dormindo lá, né? Estava fazendo a cirurgia, foi anestesia geral, e eu saí do meu corpo, né? Saí e fui, abri os olhos e falei assim, eu olhei para os olhos, assim, eu já era espiritualista na época, tá? Já lia bastante livros espíritas, da Zíbia Gasparetto, foi o primeiro livro que eu adorei, que é Laços Eternos, né? Foi ele que me trouxe a espiritualidade. Do livro Vida, Amor e Riso. É esse, mas antigamente não era esse nome, era, como é que era, da morte? Era sobre a morte. Era um livro da morte dele. É 1980 qualquer coisa, tá? E aí saiu aqueles fogos de artifícios. E daí, quando eu li esse livro, Marlene, eu pensei assim, quando eu morrer eu quero que seja isso. Eu não quero que seja triste, nada de triste, porque eu tô indo embora. Eu fui fazer EQM, eu fui lá e voltei. Acho que não era pra ter ido naquela hora, né? E eu vi como é maravilhoso. Pra mim foi maravilhoso, né?
Pode ser que hoje não seja, você vê que eu já desviei meu caminho agora e vou para outro caminho. Mas na época eu abri os olhos e olhei assim, parecia uma névoa, mas uma paz que eu nunca vi aqui na terra, tá? E eu olhei para um senhor de barba branca, cabelo branco, roupa toda branca e sorrindo para mim, um olhar de anjo. Eu olhei para ele e falei assim, eu já morri? Ele falou, não, minha filha, não chegou a tua hora ainda, volte. Eu falei, eu não quero voltar, aqui é muito bom. Ele falou, não, agora volte. Quando ele falou isso, gente, foi a pior coisa da minha vida. Eu entrei dentro de uma garrafa de vinho, de champanhe, como se fosse aquela rolha que você solta. E você tem que pôr aquela rolha de volta dentro da garrafa. Quem que já colocou a rolha dentro da garrafa de champanhe? Nunca. Mas foi horrível. Eu entrei assim, ó. Ui, foi horrível. Eu entrei nesse corpo. Um corpo é pesado. O corpo é denso. E eu olhei e falei, meu Deus, eu acordei. Bati o meu braço, bati nele assim para ver se tava, e a minha mãe tava do lado. Abri os olhos e falei assim pra mãe, cadê o homem? Dela, que homem, filha? Eu falei, o homem de barba branca, assim, assado. Ela falou, não existia ninguém na equipe médica, minha filha, assim. Daí eu falei, mãe, eu morri e fui pra lá. Minha mãe achou que eu era louca, alucinada, né? Eu já sempre fui meio assim, né? Então tá tudo certo. Com 17 anos eu já fui pra lá. Ali eu tive a certeza da morte, gente. A morte me trouxe muita paz, muita alegria. Então eu não quis voltar, né? Eu fui enterrada aqui de volta. Volta, criatura, que você tem mais coisa pra fazer ainda, né? E tô com 57 anos hoje, 40 anos depois. E é engraçado que 40 anos depois eu tive uma segunda morte, uma terceira morte e uma quarta morte, que foi agora, nesses 4 meses, quando eu tive Covid. Então, a cada 40 anos. Então, agora o próximo vai ser só 97, 5, 6, 7, 8, 97 anos, se eu aguentar até lá. Espero que eu já esteja no outro lado, que deve ser a morte mesmo, aquela morte que a gente merece. A morte daquilo que você já cumpriu a tua missão de alma aqui na Terra, tá? Também vejo assim, companheira eterna da vida. Isso aí, Aline. Devemos respeitar e aceitar todo o ensinamento que nos traz. Exato. Agora, vivenciar o luto é muito importante, gente. A gente tem que vivenciar o luto e não fazer de conta. Qualquer tipo de luto. Uma criança que não pôde nascer. Geralmente, se a gente omite isso, vira segredo, né? Bem dizer. Porque a família daí, ó, não pode falar, coitadinha da mamãe. Senão a mamãe vai ficar chateada. Ou então, ai, não pode falar que eles perderam o neném, porque senão, coitadinha, ela vai sofrer. O sofrimento maior é fazer um segredo disso e não falar sobre a dor da nossa alma. É para chorar, é para chorar. É para falar que tá com saudades? É para falar que tá com saudades, gente. Não tem que fazer de conta que é forte, dura e não vai sentir nada. A gente sente, a gente é humano, todo mundo é humano. E quando a gente perde alguém, a gente sente isso, lógico. A gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas eu vou sentir saudades, né? Faz parte do processo a aceitação. Meu pai, quando morreu, a Ana Nery estava lá, né, Ana? A Ana, mais alguém aí, não sei. Não, acho que não, só a Ana. A gente fez uma festa, foi lindo, sabe? A gente colocou um monte de fotos, eu e a minha irmã, que somos assim mais um pouco fora do contexto, a Luna Mar. A gente pegou várias fotos do meu pai, em vários momentos da vida, ele cantando tangos, ele se apresentando nos corais, ele cantando para o movimento familiar cristão com uma rosa na mão, entregando para os casais. Era muito lindo. Então as pessoas chegavam pensando que ia haver uma coisa triste, todo mundo saía de lá feliz, né? Estava, né, Ana? Foi lindo, né, Ana? Aceitação, isso aí, Ana. Tá? E daí a gente colocou músicas. Todo mundo podia fazer uma homenagem para o nosso pai. Todo mundo podia fazer o que quisesse. E o irmão do meu pai, o tio Sol, porque o nome do meu pai é Universo, e o nome do meu tio é Sol. Na hora que o tio Sol chegou, ele falou assim, eu vou fazer uma homenagem ao meu irmão. E ele era humorista, ele contava piadas, ele era uma pessoa assim muito maravilhosa. Cantava também, fazia poesias, recitava poesias, né? E também fazia isso. E cantava músicas alegres também, tipo areia nela, areia nela pra cegar os olhos dela, areia, areia, areia nela pra cegar os olhos dela. Eu vou parar de fazer tanto exercício, se não vou parar no hospício, pois meu peito não cresceu. A minha prima, que é o tipo da folgada, não faz física nem nada e tem mais peito do que eu, areia nela. Então imagine, coisas assim engraçadas que ele deixava sempre todo mundo sorrindo.
ele chegou no enterro do meu pai e ele começou a contar piadas. E todo mundo começou a rir. Daqui a pouco chegou o Coral Shalom e o Coral Paraná para fazer uma homenagem ao meu pai, pela última vez. Foi a coisa mais linda. Foi assim um enterro que acho que a gente foi até contratada, eu e minha irmã. As pessoas falavam, quando eu morrer eu quero que vocês façam para nós o enterro, porque a gente fez como eu pensei do Bhagwan Sri Rajneesh, que ele falou que a vida tem que ser uma festa. E a minha mãe aceitou, né? Ela falou, filha, vocês podem fazer. E foi um enterro lindo demais, que todo mundo vinha, um declamava poesia, outro fazia piada, outro cantava. Então foi um acolhimento muito lindo. O meu pai sempre foi cantor, então a gente sabe que a música fazia parte da vida dele. E ele era alegre, né? Então ele queria essa alegria. Então a gente deu essa alegria para ele. Foi lindo, né, Ana? Foi muito lindo mesmo. E é uma coisa assim inesquecível, porque o Bhagwan Sri Rajneesh, que é o Osho hoje em dia, ele me ensinou isso, que a gente tem que ver a morte de uma maneira mais alegre, mais festiva, né? É doloroso? É, mas faz parte da vida. A gente vai continuar a vida, né? Muitas vezes na morte, acabou de morrer o pai ou a mãe, sempre tem um que toma o lugar do pai ou da mãe. Daí começa o emaranhamento, né? Se é o primeiro irmão, o irmão mais velho, ainda vai, mas não tem que tomar lugar de ninguém, tem que sempre honrar e reverenciar o lugar dos nossos pais. Mas nós não podemos tomar o lugar dos nossos pais, tá? Senão vai dar emaranhamento e a vida dessa pessoa não vai para frente, ou não casa, ou não tem prosperidade, não consegue nada na vida, ou então tem uma doença incurável, alguma coisa acontece para essa pessoa, tá? E aí ela acaba se machucando porque ela está tomando o lugar de alguém, está fazendo pelo outro. A gente tem que deixar cada um no seu quadrado, tá? Basicamente é isso, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte, honrar, agradecer a vida que recebemos da pessoa, se foi pai e mãe, porque graças a ele ou graças a ela nós estamos aqui, mas a vida continua e eu vou fazer o melhor que eu puder em honra a você, pai, em honra a você, mãe, ou então outra pessoa que seja da nossa família. Eu vou respeitar essa pessoa, honrar e agradecer por ela fazer parte, porque graças a ela eu estou aqui, se for superior, né? Se for um filho nosso, a gente tem que também chorar e vivenciar o luto, porque muitas vezes quando o casal perde o nenenzinho, aborto espontâneo, provocado, ou então uma morte súbita, né, um natimorto, não se comenta porque a dor é muito grande, né? E geralmente após isso, se não se comenta, se não se une mais ainda, a tendência dessa relação é separação, tá? Então ficou pesado, porque o destino ficou pesado. Ao passo que se vocês chorarem juntos, compartilharem, falar com essa criança faz parte, né? Então a mesma coisa quando tem um aborto, a gente tem um aborto, perdeu espontâneo, provocado, não importa, você falar, não, eu tenho 3 filhos, né, um não pôde nascer, mas ele também faz parte. Eu faço isso hoje em dia, que eu soube que eu tive um neném que não pôde nascer, né, eu não sabia até então na constelação, minha alma sentia, sempre a alma sente, pessoal, tá? Então, a morte a gente tem que acolher, porque tem 5 estágios da morte que a gente, quando tem, a gente fica com medo, né? Então primeiro a gente nega a morte, não, isso não aconteceu, não é verdade, não é certo, não sei o que, não sei o que. Depois a segunda é raiva, a gente fica com muita raiva, ou raiva da gente mesmo, porque a gente não pode se despedir da pessoa, ou raiva por não aceitar a morte. E daí você acaba se colocando essa raiva dentro de você e é horrível isso, tá? Depois a gente vai tentar barganhar, vai negociar com a morte, né? Tipo, não, mas acho que não aconteceu, ela vai voltar, qualquer coisa assim. E depois vem a depressão. Não precisa ser depressão, mas vai cair a ficha. Pô, caramba, ela não vai voltar nessa vida, tá? E depois disso, por último, é a aceitação, tá? É lindo mesmo, a Dani, ó, vivenciei o processo de despedida do meu pai, foi uma cura espiritual. E também fizemos uma bela despedida a ele, estava ao lado dele no momento da sua partida. Ai, que lindo! Que lindo, isso não existe, né? E assim, acho que Deus já coloca as pessoas certas para porem no lugar, sabe, Dani? Porque você já tem uma espiritualidade, você pode fazer com que ele fosse conduzido com amor para esse caminho, né? Porque é um caminho de partidas e chegadas, né? Enquanto eu estou partindo aqui, eu estou chegando lá. Então não existe partidas e chegadas, depende do ponto de vista. Porque aqui, um momento de paz, isso mesmo, e é um momento de paz, de tranquilidade. Tá? Então,
a gente tem a gente tem essa chance de poder se despedir com leveza. Se você não se despediu com leveza, com amor do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, da sua avó, ou até mesmo de um relacionamento a dois, porque a morte não é só a morte física, a morte da nossa emoção também, onde eu, no caso, se eu perdi um namoro, um amor grande, tá? Isso também faz parte, é uma morte, a gente se sente morta, né? Porque a gente perdeu alguém de que amava muito. Então a gente também tem que vivenciar esse luto e mostrar que aquilo faz parte da gente e tentar fazer uma interiorização e aceitação, porque a partir do momento que a gente percebe que essa pessoa faz parte para sempre, vai diminuir a dor do luto, né? E o próprio ritual, a ritualística da morte é bom para a gente se preparar a pessoa. Então, de vez em quando a pessoa é cremada. No espiritismo falam que tem que demorar 48 a 72 horas, se não me engano. 48 horas para queimar, porque ainda o espírito fica ligado ao corpo. O fluido de prata, né? O fluido vital ainda está ligado no corpo. Então, isso são teorias de acordo com cada religião, né? Como eu sou muito, é preciso ver para crer e tudo passar por mim. Quando meu pai morreu, eu e a Gisele, que é minha amiga de infância, que já esteve aqui nas minhas lives alguma vez, eu estava me despedindo do pai, ele estava naquela lápide fria ainda lá no hospital, jogado o corpo dele, aquela coisa que assim assusta muito, né? E daí eu cheguei perto dele e fui me despedir dele. Daí eu coloquei a mão bem na boca do estômago dele. Tava quente e eu passei no corpo dele todo. Falei, nossa, que louco isso. Daí eu mesma vivenciei isso, gente, foi maravilhoso. Daí eu peguei e falei, mas tá quente. Daí na hora que ele tava no cemitério, eu cheguei pra minha amiga, Gi, tem uma coisa aqui, Gi, vamos lá ver se tá lá quente mesmo. E daí a gente discretamente chegou perto, mas olha como a vida é maravilhosa. A pessoa morre, e onde que coloca as mãos? Bem em cima da boca do estômago, aonde a gente queria pegar para ver se estava quente ou não, mas eu consegui. Peguei lá pertinho e falei, Gi, tá quente ainda. E ali eu vivenciei isso. Meu pai já tinha morrido e ainda estava quente a boca do estômago. Eu aprendi que aquilo que o espiritismo falava era verdade, que o espírito ainda não consegue se desligar direito, aí fica preso ainda energeticamente, né? Daí na hora que meu pai foi enterrado, ele cantava tangos e boleros, né? Então a gente colocou, na hora que ele estava saindo, a gente colocou o eu não lembro a letra porque é em espanhol. E ali, aquela música ecoando, assim, sabe, daquele jardim das saudades, aqueles que a gente não vê lápide nenhuma, só gramas, assim, parecia que ele estava indo para Deus mesmo, sabe? Foi muito bonito. E daí ali, quando ele foi enterrado, eu peguei e falei, eu vou lá no dia seguinte, eu vou ver se ele tá quente ainda, né? Mas não podia, lógico. Mas eu peguei e pensei, meu Deus, mas se ele tá quente, ele tá vivo, tá conectado ainda com o corpo físico dele, o que eu posso fazer? Fui lá no dia seguinte, peguei uma drusa de ametista, cavei um pouquinho lá e joguei com a minha intenção de jogar direcionado pro caixão. Olha a loucura que eu fiz, né? E tudo é intenção. A física quântica ensina isso. A minha intenção era de mandar toda a energia de luz para transmutar em pura luz para ele, a chama violeta. E deixei lá, né? E fiz a minha parte, né? Eu achei, foi bem loucura que eu fiz, mas assim, eu senti que meu pai descansou em paz, tá? Não por causa disso, talvez, não sei, né? Mas a intenção favorece bastante. Então, a morte faz parte da vida, gente. Então a gente tem que olhar a morte com muita alegria. O Gibran Khalil Gibran, ele fala muito sobre a morte também, tá? Ele fala primeiro do amor na primeira página, no primeiro capítulo, e depois, logo depois do primeiro capítulo, ele já fala sobre a morte. Então a vida e a morte já estão próximas uma da outra, né? O matrimônio e depois fala sobre a morte. A morte, agora onde que tá aqui? Deixa eu ver. A morte fazendo parte da nossa vida. E ele faz uma coisa muito bonita, porque ele é pura poesia, Gibran Khalil Gibran, que a gente falava antigamente, tá? No livro O Profeta. Então, assim, ó, ele fala, e o Profeta dele fala, um livro de reflexão, pois fala nas entrelinhas, né? É uma prosa poética. Então, quando ele vai embora, como é que é o... Diga-nos...
como é que é o nome dele aqui? Esqueci agora. Ele é Mustafa. Agora esqueci o nome do profeta. Falem sobre Almitra, né? Almitra, que era o profeta. Então, ele ficou 12 anos nessa ilha, as pessoas não valorizaram tudo que ele tinha para falar, e daí na hora que ele decidiu voltar para o país dele, para o Líbano, todo mundo viu que ele estava indo embora, e daí quiseram prender ele. Meu Deus, a gente teve tanto tempo com essa pessoa, e agora ela vai nos abandonar. Daí na última hora todo mundo falava, Almitra, fala-nos sobre a morte, fala-nos sobre o amor, fala-nos sobre a justiça, fala sobre os nossos filhos, sobre o matrimônio. E cada um ele foi falando sobre a morte também, tá? E cadê a tristeza, a morte? Eu tirei a página e ficou sem aonde estar. Mas assim, o que ele fala da morte? Que a morte faz parte da vida e que as partidas e chegadas fazem parte dela. E a gente tem que olhar para essa morte não com raiva, não com medo, não com tristeza, porque ela só vai trazer para você o aprendizado que você precisa. E o Bert Hellinger também fala sobre isso, tá? Ele também, no livro dele aqui, agora eu não estou encontrando do profeta, tá? Nesse último livro do Bert Hellinger, ele foi seminarista, ele também serviu no exército, ele sofreu muito no exército, ele foi para a guerra, né? Ele esteve presente lá na Alemanha na guerra, ele foi quase morto algumas vezes, ele estava em constante enfrentamento com a morte, porque toda pessoa que vai para a guerra, imagina, toda hora ali tá passando, né? E na página mais ou menos 50 do Bert, aqui desse livro, antes dele morrer, ele fez esse último livro, tá? Aí aqui nesse livro, ele percebeu que a morte simplesmente estava sempre ao nosso lado e que a morte traz força, tá? Assim como qualquer outra coisa que a gente acolhe e reverencia e não tem medo. A morte traz muita força para nós. A gente sempre vai estar acompanhado com ela. E ela nos acompanha. Então, aqui nesse livro também, ele fez eu não sei se dá para ler. Dá para ler rapidinho, ó. Ele falou sobre uma parábola, né? O convidado. Em um lugar muito distante, onde em outros tempos foi o Velho Oeste, um homem caminhava com uma mochila nas costas pelo território extenso e deserto. Após a marcha, o sol já estava pino, ele estava cansado, daí ele falou, meu Deus, eu quero parar, quero tomar água, alguma coisa, e não tem nenhum lugar para parar. O que eu vou fazer? Daí ele avistou uma casinha lá longe, e ele falava, eu pedi água para a pessoa, mas aí na hora que ele passou, ele não teve coragem, ele falou, não, vou incomodar a pessoa, vou ficar aqui, não vou incomodar ela. Daí nisso, ele foi embora. E já estava passando muita necessidade, muita vontade de beber água, de parar, de descansar. E ao mesmo tempo que esse homem viu um forasteiro chegando, esse forasteiro, o homem pensou, puxa, que bom, uma pessoa vai chegar e vai falar comigo, estou me sentindo tão sozinho, tão abandonado, o que eu vou fazer da minha vida, né? O Bert contando nesse livro sobre isso, né? E daí o forasteiro falou, vou fazer de conta que estou mexendo lá no meu jardim para mostrar para esse homem que eu quero conversar. Daí o cara passou e olhou para ele e falou, não vou incomodar, ele está fazendo as coisas dele e vou embora. E foi embora. E não tomou a aguinha dele. E a pessoa ficou triste e ele também ficou frustrado, os dois. Daí passou o segundo, a mesma coisa aconteceu. No segundo, o homem estava, ai meu Deus, chegando alguém, não quero saber de ninguém, totalmente o contrário do primeiro. E o forasteiro chegando perto e falando assim, mas agora eu vou fazer, eu vou falar, eu vou pedir para ele um pouco d'água porque eu não estou mais aguentando. E daí nisso, o homem meio mal-humorado, que estava ainda, ele falou, por favor, o senhor pode me dar um copo d'água? Daí o homem pensou, bem, eu não posso negar uma água para uma pessoa, né? Eu estou com raiva que ele veio aqui e tal, mas eu não vou negar essa água. E nessa de negar, daí ele pegou e deu uma água para a pessoa, daí a pessoa tocou na alma daquela pessoa que estava enraivecida, né? Porque ela gostava de ficar sozinha. E daí veio e ele falou, nossa, o senhor tem muita delicadeza com o seu jardim, o senhor cuida muito bem do seu jardim. Daí o homem já ficou assim, nossa, você percebeu? E daí nisso começou a conversar, e o forasteiro foi convidado até a dormir na casa do homem. E aí eles ficaram muito amigos e na hora dele ir embora, aquele elo, aquele vínculo de amor ficou presente.
que nem diz Saint-Exupéry, né, o do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, tá? E a morte é isso, a gente se sente responsável por ela também, tá? A gente acaba acolhendo essa morte, porque ela nos acompanha, como ele disse aqui, né? Daí o forasteiro foi no campo, tal, saiu de lá, daí olha só. Meu acompanhante de todas as horas é minha morte, disse. Acostumei-me tanto à sua presença que já não quero ficar sem ela. É minha melhor e mais fiel amiga, tá? Então a morte, quando entra na constelação, gente, as mortes não vivenciadas, que não foram vistas na família, são muito dolorosas, mas a gente tem que olhar para a morte na constelação. A gente tem que olhar e acolher aquela pessoa que morreu, tá? E olhar para aquilo fazendo parte. E reverenciar e honrar e também ressignificar uma história no passado. E não ficar vivendo no passado, mas através daquele passado trazer para o presente esse grande aprendizado e liberar a pessoa com amor para a luz que está dentro dela. E quando ela passa por esse tubo de luz, escuro, 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 lá na ponta, que nem eu coloquei no Instagram aquela foto, é bem isso, a luz está sempre dentro de nós, a gente passa por ela, mas a gente não vai ficar só nela, porque a morte é vida, e a vida faz parte da vida, a morte faz parte da vida. Então, nós acolhendo isso com amor, honrando e reverenciando e aceitando, e olhando para a morte, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Na constelação, uma vez aconteceu, uma senhora me ligou domingo à noite. Lisamar, meu filho morreu, não sei o que, eu tô muito mal, eu queria tanto ir na constelação, eu não vou conseguir. Eu falei, venha, porque você vai se curar de qualquer forma. Ela veio segunda noite, que era na época de segundas à noite, minhas constelações lá no Fleur de Lis, e ela chegou e assim, a pessoa sentou do meu lado para fazer constelação em grupo, e o tema era um parente lá, né? E daí, ela tinha perdido um filho. Daí, a pessoa que veio constelar, né? Daí eu falei, então escolha uma pessoa para representar você, para o seu filho. Daí a pessoa que representou o filho, na mesma hora deitou no chão, né? Então assim, a morte, quando a pessoa está deitada no chão, nas constelações, é a pessoa que está morta, né? Então, mas também quando a pessoa que está viva fica deitada junto do lado da pessoa que está morta, a gente chama de se deitar-se com os mortos. A pessoa, por amor à outra, se sente morta-viva nessa vida. Camille, querida, tudo bem? Josiane, Mari C, Amanda, Débora, Borges, se eu não falei oi para vocês, né? Cirlei também, Nazaré, Elizabeth, Cláudia Moraes, é isso aí, cheguem, todos bem-vindos, tá? Então, quando a pessoa deitou, o deitar-se com os mortos, mostrou que a pessoa estava morta-viva. A gente faz isso geralmente, gente, na constelação, quando a gente está por amor e lealdade a alguma pessoa que foi excluída, esquecida, abandonada ou rejeitada na família, principalmente se morreu, ela morre, eu também morro. Inconscientemente é como se eu estivesse falando assim, querido papai, já que você morre, eu morro e fico aqui deitadinha no seu lugar. Abdico da minha vida, das minhas escolhas e fico aqui deitadinha o quanto eu posso. E a gente permite que isso aconteça na constelação, para a pessoa poder vivenciar o luto, tá? E daí tem frases de solução que a gente chama também, que o Bert Hellinger criou, para a gente poder ressignificar aquela história. E aquela pessoa que veio no domingo estava mal, ela foi escolhida para ser a pessoa que estava constelando, que era para olhar para o filho. Daí ela entrou no campo e já chegou, quando eu falei, olhe para o seu filho e diga, ela começou a chorar, 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 né? E ela se curou junto ali, tá? Porque ela teve uma oportunidade de se curar junto, com a dor do outro, tá? E quando a gente não se despede das pessoas quando morre, é isso que eu vou fazer com vocês hoje aqui, tá? Porque a gente sempre tem alguma coisa que não conseguiu resolver, né? Eu fui na minha terapeuta ontem, à tarde, né? E uma coisa que eu achei... Obrigada, Adriele, tá adorando? Que bom. Mas eu tô indo pra lá e pra cá, tá? Não é só constelação, não. É tudo um pouco que eu falo. Tanto que eu escrevi coisas não só sistêmicas, mas também diárias, né? Simples, da vida a vida, do dia a dia. E daí, eu era comissária, né? Então, eu fui ontem na minha terapeuta e apareceu de novo
a morte, porque eu tô com um problema pulmonar e tudo, né? E ela trabalha na medicina germânica. E na medicina germânica, o pulmão é algum conflito. A constelação fala sobre a medicina germânica, tá? Também. Ele se agrega, uma ali a outra. E na medicina germânica, a Beatriz Pompermayer, ela que é minha terapeuta, né, de massagem, e a Camille Dacol, que tá aqui, a Camille Carvalho, ela é minha apômetra. Ela traz para mim minha ancora, minha estrutura, minha raiz. Eu sem as duas não sou ninguém, tá? E tem mais pessoas que me ajudaram. A Dani me ajudou, a Zoraide nesse processo de Covid, 3 meses e meio, né? Foi bastante gente que me ajudou. Mas assim, quem é fixo é a Camille e a Bia. E a Bia pegou e ela falava para mim: você não tem nenhum conflito de morte, Lisamar? Por isso que eu fiz essa live hoje, né? Eu falei: não, tá tudo resolvido, eu não lembro de nada, eu sou louca de vontade até de ir embora. Falei brincando pra ela assim, né? Não posso nem falar brincando isso, senão eu vou embora mesmo. Porque a gente não pode nem brincar, gente. Sem querer, a nossa subconsciente acredita como verdade. É isso que você quer, minha filha? Você vai ter. Então cancela, cancela, cancela. Não permito isso, não. Eu quero ficar aqui com vocês, tá? E aí, ela falou: tem um conflito de morte. Nossa! Quando ela falou isso, eu fui lá em 1989. Onde minha avó morreu. Daí lá eu chorei ontem, hoje eu não vou chorar de volta. E aí eu falei: lógico que teve um conflito horrível, foi o que mais causou dor. Eu peguei pneumonia na época, peguei um monte de coisa, no pulmão inclusive. Daí eu lembrei, porque minha avó foi minha segunda mãezinha, ela que cuidou de mim. Tinha minha mãe, meu pai e minha avó, que era argentina, veio para o Brasil e ficou conosco, cuidando de nós. Eu até quando era criança, eu dormia no cama dela. Hoje que eu sou consteladora, eu falo: eu estava casada com a minha avó, né? Antigamente eu não sabia, eu adorava dormir com ela. Eu adorava minha avó. E eu era comissária da Varig. E a Varig, eu estava de sobreaviso em São Paulo, e minha alma dizendo: minha avó, ela estava na UTI, e a minha alma falava: Lisamar, ligue para tua casa. Em 86 não tinha celular, a gente pegava o orelhão e ligava. Eu falei: meu Deus do céu, minha avó, eu sentia: vai, ligue, liga. Eu falei: não vou ligar, a Varig sabe que eu tô aqui na minha casa, eles vão me ligar se precisar. E aí eu fui acionada para fazer um voo para Belo Horizonte. Eu estava de sobreaviso e fui acionada direto para fazer o voo de noite. Sempre que eu entrava antes do avião, eu ligava para os meus pais. Eu liguei, a minha mãe: minha filha, onde que você tá? Que você desapareceu, nós ligamos para a escala da Varig, eles disseram que você não estava na tua casa, biriri, barará. Eu falei: mãe, eu não posso sair quando eu tô de sobreaviso, eu tenho que ficar dentro de casa. Daí ela falou assim: pois é, tua avó morreu. Puta caramba. Eu ia fazer um voo de Belo Horizonte, eu era chefe de equipe do avião, de equipe de comissários, e eu falei, comecei a chorar, né? Eu falei: meu Deus, eu não tenho condições de entrar no voo. Daí peguei, falei pro DO, pro despacho de operações da Varig, e falei: eu não tô com condições, minha avó morreu e não sei o que, não sei o que. Eles olharam pra mim e falaram: não, Lisamar, você vai ter que fazer o voo, porque se você não fizer o voo, a aviação vai parar hoje. E me colocaram uma baita responsabilidade em cima de mim. Ainda bem que o comandante era um anjo de luz, que ele chegou para mim e falou assim: Lisamar, nós vamos precisar que você vá, porque sem chefe de equipe não pode ir. Mas eu vou fazer o seguinte: você fica comigo na cabine de comando, você não vai trabalhar. E eu tava assim, imagina, chorando, assim ainda, né? E fui. Entrei no avião, só fiz o speech, aquela coisa: bom dia, senhoras e senhores, quem lhes fala é a comissária Lisamar Rodrigues, biriri, baroró, né? Mas não era essa voz, eu falava: bom dia, senhoras e senhores. A Lisa, meu Deus, por que ninguém podia fazer pra mim aquela hora? Mas daí eu acabei fazendo. E daí cheguei em Belo Horizonte quebrada. O que aconteceu comigo a nível inconsciente, gente? Porque tudo que você faz a nível de alma e não digere bem aquilo, vai se cristalizar no teu corpo físico. Logo depois eu saí de voo com problemas da L3, L4, por uma protusão discal só, sintomas, depressão com sintomas de síndrome do pânico. Eu nunca mais voltei a voar. Fiquei 8 anos afastada pela INSS. E quando eu fiz o curso de constelação, a Roberta Dias de Oliveira, que é a minha professora, né, que trabalhou ali no Flor de Lis conosco, eu fiz uma constelação, eu estava representando alguém e ela me pôs para fazer o papel de neta. E foi a coisa mais linda que aconteceu. A pessoa estava deitada no chão e ela olhou, eu entrei como representante, ela falou assim para mim: olhe para sua avó e diga:
Quando ela falou isso, pronto, aquilo tudo veio para fora. Pum, falei, meu Deus, eu pensei que tinha já trabalhado isso. E ontem foi a mesma coisa, eu pensei, meu Deus, já tinha trabalhado isso. De vez em quando a gente trabalha, mas ainda fica dentro da alma da gente os resquícios da alma. E isso me curou bastante a minha dor pulmonar de ontem para hoje também, porque caiu mais fichas ainda com relação a isso. Com a Camille eu já tinha tratado, né, Camille? Com a apometria e com a hipnose que ela me fez, mas assim veio de volta. Eu pensei, pô, caramba, meu Deus do céu, ainda tô de novo trabalhando a minha avó que morreu em 86, entendeu? Então a gente não sabe o quanto que fica impregnado na nossa alma a não resolução. E na constelação, a Roberta falava, olha para sua avó e diga, eu olhando lá para baixo, querida vovó, eu sinto muito que eu não pude me despedir de você. Era a minha história, tá? Daí então assim, o que a gente fez é, a gente ressignifica. Então ela falou, eu sinto muito que eu não pude me despedir de você, por amor a você eu fiquei aqui deitada ao seu lado. Eu me senti tão morta quanto você, mas salva essa live, vai estar salva, sempre está aqui no IGTV, tá, Adriele? É só entrar no meu Instagram que sempre vai ver. Antes eu colocava no YouTube, mas agora não tô pondo mais, tá? E daí eu fui falando e fui me dando alívio na minha alma, sabe? Aquela coisa, ai que bom, eu olho com amor para você, minha avó, né? Graças, você cuidou de mim com muito amor. Eu vejo você, eu acolho você no meu coração, mas você é minha avó querida. E mesmo longe você faz parte. Mesmo longe você tem um lugar na nossa família e no meu coração. Eu olho com muito amor para você, vovó, né? Mas não foi assim, fui chorando, né? E foi um resgate muito lindo, tá? Então a constelação tem esse resgate, gente. A gente pode olhar para a morte e reverenciar e acolher ela no nosso coração, tá? Porque ela faz parte da vida. Eu precisava desse tema, viu, Ju? Que bom, né, Ju? Ninguém tá aqui por acaso, né? Porque quando eu falei de morte, a morte chama muito atenção, né? A gente não consegue soltar aquela pessoa. E não precisa ser morte só física, morte emocional também. De um ente querido, de uma pessoa que eu amei muito, um ex-namorado, um ex-noivo, né? Alguma coisa assim. E até um filho que a gente perdeu, qualquer coisa, né? Até mesmo filhos, muitas vezes, que não morreram, mas estão, bem dizer, mortos na nossa família. Porque são filhos que se excluem, né? Falam, eu não quero mais saber da família de vocês, eu vou embora daqui, eu não vou ter, vocês não vão saber nunca mais de mim. Daí tem gente que tá nas ruas, gente, que são esses filhos, sabiam? São pessoas que são médicos, que são formados, que estão nas ruas, porque se desiludiram com a morte, principalmente. Eu tenho um paciente que é médico e ele perdeu um amigo dele, só com uma cirurgia de garganta, que não é para matar ninguém, né? E complicou. E ele falou, não, vamos fazer que você vai ficar bem, não sei o que, não sei o que. E aí o cara morreu, tá? E ele veio desesperado, se sentindo culpado, se sentindo com raiva de si, querendo desistir da profissão. Então tem muitos médicos que ficam decepcionados com a medicina tradicional, que não pôde salvar fulano, que não pôde salvar até mesmo um paciente que ele teve um apreço bastante grande, tá? O Bert Hellinger fez antes, né, eu vi um vídeo dele ontem, que ele atendeu um pediatra, que a cliente dele tinha diabetes, e o pediatra estava muito impressionado com essa cliente, porque era uma criança muito querida. Oi, já chegou, voltou de volta, gente? Fechou e abriu, tá tudo bem aí? Alguém escreva para mim aí, acho que tá, porque eu tô vendo vocês. Eu também estou fazendo a Dutra Sagrada para meu ex-marido que faleceu. Isso mesmo, Cláudia, a gente tem que honrar e reverenciar, porque o primeiro sempre vai ser o primeiro, o segundo vai ser o segundo. Obrigada, Marlene. O terceiro vai ser o terceiro e assim vai, tá? Todos fazem parte. E não é porque eles morreram que a gente tem que excluir. A gente tem que honrar e reverenciar. E se ele é pai da sua filha, tem que mais falar ainda para ela que mesmo longe ele faz parte, mesmo longe ele olha com amor para você, tá? O Sutra Sagrado, que deve ser isso. Coxa, obrigada, gente. Obrigada, Dani, também. E Coxa também. Coxapa. Quem que é Coxapa? Só me diga quem é, que eu fico curiosa. Tá? Então, a gente vai olhar com muito amor para tudo isso que acontece na nossa vida, sem julgamentos, aprendendo junto com o Bhagwan Shree Rajneesh, que é o Osho. Eu gosto mais de falar esse nome do que o Osho. Osho, para mim, é outra pessoa hoje em dia, porque ele era ele sempre foi revolucionário, sempre gostei dele por causa disso. Ele falava na lata as coisas e continua falando, né? Então, é isso que tem que ser. Vai ter que esperar lá agora, né? Não sei quem é, tá tudo certo.
Ó, estão me chamando, será? Não, eu já negociei com a morte esses 3 vezes que teve aqui da Covid. Então acho que não era para eu ter ido, né? Já voltei, tô aqui agora. Paula Marinho, tô fazendo o curso de radiestesia. Ah, é você, Paula? Que legal. Agora eu sei quem é. Obrigada. Que lindo. Tá? Então, assim, muitas vezes, ó, estão escutando? É um interfone que tá chamando. Eu tô sozinha em casa. O interfone da tua vida está chamando você para você poder olhar para a morte e conversar com ela de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, ou você tem medo da morte, ou você tem medo de ser você e não expressar sua verdade e morrer os seus desejos mais íntimos, se matando sozinha, sozinho também, só porque você permite que alguém te mutile. Uma relação fracassada, uma relação que te prende, que te aprisiona, que você não tem coragem de dizer não e que você já está viúva de marido vivo, viúvo de esposa viva e aí tá morta viva, morto vivo, vivendo, jogando com a barriga, empurrando com a barriga, né? Daí cresce a barriga, gente, tá? Porque tem que ter força para levar, então cresce a barriga. Então nós temos que tomar a força da morte para dentro de nós. A morte nos traz força. A morte muitas vezes nos acompanha para não nos deixar sozinha. Dentro da constelação, muitas vezes aparece a morte do lado da pessoa para mostrar que ela não está sozinha. Olha que lindo, ela está nos cuidando, nos protegendo. Tudo aquilo que nos traz dor, muitas vezes está trazendo dor para nos ajudar, para nos acolher e não deixar com que a gente se sinta sozinhos. Vocês imaginam isso? Sabiam que era isso? A constelação tem disso, gente. O Bert Hellinger é um anjo de luz que Deus trouxe para a Terra. É uma alma extremamente nobre, pura. É duro, seco? É alemão, não é brasileiro, né? Mas uma extremidade, uma doçura nos olhos. Olha só, olha os olhos dele, que doçura que é, tá? Ele é a própria doçura na Terra, tá? Com as palavras dele, com todo o crescimento que ele teve, passando na guerra, vivenciando a morte diariamente, ele percebeu que a morte tinha muita força. E graças ao que ele passou, ele é o que ele é. E é o que a gente é também na nossa vida. A gente acaba passando por muitas coisas dolorosas e que nos fazem ser quem nós somos. Graças a nós termos passado por isso, nós somos o que somos. E nós temos que agradecer, até mesmo com as mortes que a gente teve na família, tá bom? São 14h49, 14h50, vamos fazer uma meditação. Se alguém tiver alguma pergunta antes de começar, faz a perguntinha aí, senão a gente já começa agora, tá bom? Tá muito alta a música? Acho que não. Colocando spray em vocês, então, limpando, absorvendo, extraindo, eliminando, queimando, carbonizando toda a energia densa e pegajosa, todo o medo da morte, todo o medo de ser você, expressando a sua verdade sem fazer com que possa morrer as suas palavras na sua garganta, qualquer tipo de morte. E sentindo o cheirinho energético agora de laranja para vocês, para trazer a vitalidade, a alegria da vida dentro do coração de vocês. E sintam essa força que está dentro de você. As partidas e as chegadas, a morte partindo dentro do seu coração e chegando em algum lugar, sem medo. Muitas pessoas acolhendo você naquele momento, sorrindo para você, com saudades de você porque você chegou no outro lado. E visualize você passando por esse momento da morte, mas com uma força extraordinariamente forte dentro de você. Uma força que te impulsiona para ir para frente, saindo do túnel escuro, em direção àquela luz que vai chegando, chegando, chegando e entra dentro da sua alma, trazendo a completude do seu ser dentro de você. E você entra dentro de você sentindo que você é luz e que você está na luz e que a luz sempre vence, independente de onde você estiver, que tipo de morte seja
a morte de um ente querido, a morte de uma relação amorosa, de uma amizade eterna que você achava que era, não importa qual tipo de morte que você está vivenciando agora, nesse momento. A morte daquelas pessoas que estão nos hospitais com Covid, entubadas, sedadas, mas também prontas para partir, para poderem chegar. E vocês visualizem essas pessoas, todas aquelas pessoas que já partiram e que chegaram em algum lugar, que esse lugar agora é leve e não mais pesado, ressignificando esse medo da morte, essa visão pesada da morte. E você olha nesse momento para a morte, bem na sua frente. Visualize a morte. Você passou já por esse túnel escuro e aquela luz linda, e a morte se apresenta bem na sua frente. Se você tem medo, você lembra que não precisa ter medo, não precisa ter medo. Ela sorri para você. E ela, olhando nos seus olhos, ela fala para você: não precisa ter medo de mim. Eu só quero te ajudar. Eu só quero te proteger. Existe uma razão que eu esteja aqui ao seu lado, mesmo que você não entenda. Mas eu estou aqui porque eu sou a sua fiel escudeira. Eu nunca vou te abandonar. Porque você veio através do sopro da vida, no seu primeiro respiro dessa vida. E agora eu tomo você em meus braços e o último respiro vai ser comigo. E eu cuido de você com amor. O mesmo amor que a vida te trouxe. Eu trago para você o amor dentro do seu coração. Eu vejo você, eu acolho você no meu coração e eu cuido de você. Não precisa se preocupar, não precisa ter medo de mim. Eu faço parte. Por favor, olhe com amor para mim, como eu olho para você. E possa ter certeza que a partida tem uma linda chegada. E anjos, arcanjos, querubins e serafins estarão presentes com uma música melodiosa. As pessoas que você faz tempo que não as via, agora estão sorrindo para você. Mas na hora certa, você virá para cá e você saberá que eu estou aqui, sorrindo ou com lágrimas nos olhos, não importa. Eu vou te acolher com amor e entregar você ao Deus do seu coração. E assim, você sorri para a morte, com a certeza que na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, ela vai estar lá te esperando, porque ela está dentro de você e ela só quer te trazer a mesma força que a vida te trouxe por você estar hoje aqui, que veio através dos seus pais, que veio através dos seus pais, os seus avós maternos e paternos, os seus bisavós, seus trisavós, seus tataravós, uma corrente de ancestrais benevolentes atrás de você, trazendo essa força da vida que vem desde os primeiros ancestrais. Todos aqueles que já não fazem parte estão ali também te dando a força da vida, porque a morte e a vida fazem presença dentro do seu coração e vão irradiando essa força. E você toma essa força como a sua verdade, acolhendo a vida e acolhendo a morte dentro de você, para sempre estar em paz com ela e seguir o seu destino, levando todo o aprendizado que você recebeu com seus medos, com suas inseguranças, que a morte trouxe para você. Mas agora, você escolhendo fazer diferente e tomar a força que a morte pode te trazer, que é a mesma força que a vida te traz e está dentro de você. E assim, honrando-a e reverenciando-a, você agradece ela por ela cuidar de você com amor. E você agradece, agradecendo todos aqueles que já foram embora também
e que ainda fazem parte da sua vida, até mesmo os relacionamentos que ainda estão vivos aqui, mas que já partiram do seu coração, mas eles estão aí dentro de você, curando cada partezinha do seu ser. E assim, a vida pode ser uma festa, a vida pode ser fogos de artifícios que são explodidos para todos os cantos, fazendo com que a morte seja felicidade para o nosso coração. E assim, você vai voltando com essa calma, com esse equilíbrio, com essa harmonia, com essa leveza na sua alma, com a certeza que aonde você for, aonde você estiver, ela vai te esperar com esse sorriso lindo, que agora você ressignificou com esse medo da morte. Agora você traz a coragem que a morte tem para dentro do seu coração e toda alegria e todo respeito e serenidade que ela traz para você. E assim você vai voltando, voltando, voltando e vai curtindo o sino da vida. Você pode falar ao mundo agora e se inspirar na sua própria experiência com a morte. Uma morte leve, uma morte sem dor, uma morte com a certeza de chegar ao seu destino na paz e no amor divino dentro do seu coração. E assim você vai voltando, voltando, voltando. E quando estiver totalmente no aqui e no agora, abrindo seus olhos para essa nova vida, uma vida de força, onde a morte é vida e é força dentro de você. E assim nós acabamos com a nossa live hoje. Tudo bem com vocês? Conseguiram fazer? Deu tempo de falar um pouquinho, né? Geralmente não dá, tem 2 minutinhos ainda. Foi bom para vocês? Conseguiram ressignificar um pouquinho? Tragam essa força, essa luz que já está aí. O túnel escuro já passou, onde as sombras nos ensinam, né, a sermos mais fortes, para poder passar por esse halo de luz protetor e maravilhoso que está dentro de todos nós, tá? Então, minha gente, obrigada por tudo, fiquem com Deus. Terça-feira à noite nós temos outra. Eu estou querendo fazer constelação em grupo, mas é tarde, vai ter que ser, tá? Porque eu vou para a semana que vem, vou ficar com a minha mãe, daí eu fico mais tempo com ela de noite também, né? Eu tenho já alguns compromissos já à noite, então eu tô pensando em fazer constelação em grupo no Zoom à tarde, tá bom, pessoal? A gente vai começar a fazer. Não sei se vai ser a semana que vem ou na outra ainda, mas aí eu comunico vocês. Quem quiser participar, que não tem nossos links de comunicação, eu posso pôr nessa live hoje aqui embaixo para lembrar bem, porque tem gente que nem sabe que a gente tem grupos de constelação e tudo mais, e mando para vocês, tá bom? Grata, Liz, obrigada, Dani, querida, Adriele também, Cláudia, Daine, Dina, eu quero, Ju, então tá, eu vou passar aqui hoje os links e vocês entram no grupo de constelação, porque daí vocês vão se informar quando vai ter. Ju, você é lá de Ponta Grossa, já tem lá em Ponta Grossa, eu sempre ponho no grupo de Ponta Grossa também, tá? Então vocês vão saber de qualquer maneira, tá? Josiane, querida, também, um beijo, tá? Fiquem com Deus e agora ressignifiquem sorrindo para a morte, com leveza, com alegria e doçura no coração. Obrigada, Paula, querida. Agora eu sei que é Paula, viu? Chega de chamar de coxa. E eu quero, tá bom, eu vou pôr aqui, tá, gente? Os links e vocês entram quem quiser. Obrigada, Aline, nossa aluninha querida. Né, o pessoal do curso de constelação aí com peso. Muito obrigada. Um beijo, 15 horas em ponto. Muito obrigada, gente. Até mais. Um beijo grande.